Bonjour l'Église. A paz, bom dia, igreja. Bonjour le corps de Christ. Bom dia, o corpo de Cristo. Est-ce que le corps de Christ est vivant ce matin? O corpo de Cristo está vivo hoje? Est-ce qu'il est vivant ce matin? Será que ele está vivo essa manhã? Je suis extrêmement heureux. Eu estou extremamente Je feliz, trouve que c'est merveilleux de pouvoir commencer la journée dans la présence de Dieu. porque eu acho maravilhoso de poder começar esse dia na presença do Senhor. Ça change ta journée. Isso muda o teu dia, Ça change ta semaine. muda a tua semana, Ça change ton année. muda teu ano. Amen. Amém? Et j'en suis convaincu. E eu tenho essa convicção. Vous savez, souvent on a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Vocês sabem, muitas das vezes a gente tem o costume de ouvir a palavra de Deus. Certains, ça fait 10 ans qu'ils sont à l'église, 20 ans, 30 ans. Tem pessoas que faz 15 anos, 20 anos, 30 anos que estão na igreja. Et au fur et à mesure, E ao passar do tempo, peut-être qu'on oublie às vezes a gente esquece l'importance a importância de la parole de Dieu. da palavra de Deus. Surtout qu'on l'entend. Especificamente quando a gente ouve. Et en fait, lui, il me rappelait juste maintenant, alors que je louais, E quando eu estava orando, o Senhor me trouxe à memória que ce qu'on entend, que o que a gente ouve, la parole de Dieu, a palavra de Deus, n'est pas simplement une parole qui est prononcée juste comme ce qu'on entend de quelqu'un d'autre. não é simplesmente uma palavra que é dita como qualquer pessoa. Si quelqu'un ici prononce la parole de Dieu, Se alguém aqui pronunciar a palavra de Deus, et que c'est vraiment la parole de Dieu, e que é realmente a palavra de Deus, cette parole a de la puissance. essa palavra tem poder. Cette parole a de l'autorité. Essa palavra tem autoridade. Cette parole va changer ta vie. Essa palavra vai mudar a sua vida. C'est pas simplement une parole qui a été prononcée et qui n'est pas la parole de Dieu, tout ce qu'on entend toute la journée, toute la semaine. Não é simplesmente uma palavra que a gente ouve, que não é a palavra de Deus, que a gente ouve ao decorrer da semana. C'est la parole de vie. É a palavra de vida. C'est Jésus. É Jesus. C'est une semence. É uma semente. C'est la parole qui a créé toutes choses que tu peux voir et que je peux voir. É a palavra que criou todas as coisas que eu posso ver e você pode ver. Et c'est cette parole qui va transformer ta vie encore aujourd'hui. E é essa palavra que vai mudar a sua vida ainda hoje. Alors j'aimerais juste qu'on puisse fermer les yeux, Então eu gostaria que a gente fechasse os qu'on olhos, puisse courber la tête, curvar a nossa cabeça et qu'on puisse simplement se rendre à ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui. e que a gente possa simplesmente se dar para o que o Senhor vai fazer em nossas vidas Seigneur hoje. Père éternel, je viens devant toi ce matin. Senhor Pai eterno, eu venho a Ti hoje. Merci de m'avoir donné l'opportunité Obrigado por ter me dado a oportunidade de pouvoir simplement partager ta parole, de poder simplesmente dividir a Tua palavra, ce que tu as mis dans mon cœur. compartilhar o que o Senhor colocou no meu Et je coração. le prends avec honneur E eu pego et humilité, com honra e humildade, avec un respect, une crainte com respeito, temor, de ce que tu veux faire dans la vie de ton peuple aujourd'hui. para que o Senhor quer fazer na vida do seu povo hoje. Personne n'est venu pour m'écouter, Ninguém veio aqui para me ouvir, mais tout le monde est venu pour avoir une rencontre avec le Seigneur, mas todos vieram para ter um encontro com o Senhor, avec le Dieu vivant, com o Deus vivo, avec celui qui peut transformer les vies, com aquele que pode mudar as vidas, avec celui qui peut guérir com aquele que pode curar. autant les blessures émotionnelles Curar as feridas emocionais que physiques. e físicas. Et c'est pour cela que nous venons devant toi ce matin. E é para isso que nós viemos diante de Ti C'est pour hoje. cela que nous nous rassemblons. É por isso que nós estamos juntos. Et ta parole dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. E Tua palavra nos diz que onde 3 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Alors Seigneur Père, nous accueillons ton Saint-Esprit ce matin. Então, Pai, nós acolhemos o Teu Santo Espírito hoje. Comme il est déjà là. Nós sabemos que Ele já está aqui. Et il va simplement opérer encore plus puissamment dans nos vies. E Ele vai operar ainda com mais poder nas nossas vidas. Plus. Mais e mais. Plus de toi. Mais de Ti. Tel est le désir de notre cœur ce matin. Esse é o desejo dos nossos corações. Père éternel, que ces semences, Pai eterno, que essas que sementes, ta parole que a Tua palavra porte du fruit traga frutos dans les vies. nas vidas. Tel est mon désir et telle est ma prière. Esse é o meu desejo e a minha oração. Dans ton nom puissant, Jésus-Christ, je prie. No Teu nome poderoso, Jesus Cristo, eu oro. Amen. Amém, amém e amém. Amen. Gloire à Dieu. Amém, glória a Deus.
savez, je suis extrêmement content. On est passé à une nouvelle année. Eu estou super feliz porque a gente iniciou um novo ano. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de la parole que j'ai apportée début décembre? Alguém se lembra da palavra que eu trouxe no começo de dezembro? C'était quoi le titre? Alguém lembra do título? Peut-être quelqu'un qui se rappelle. C'est pas Talvez grave, si alguém rappelle pas. lembre. Não tem problema se não lembrar. C'était dirigé par le feu. Era dirigido pelo fogo. Et on veut être dirigé par le feu en 2021. E nós queremos ser dirigido pelo fogo em 2021. Peut-être qu'en 2020, on a été dirigé par autre chose. Talvez em 2020 fomos dirigidos por outra coisa. Je sais pas. Não sei. Peut-être qu'on s'est perdu, on s'est arrêté au milieu du chemin. Talvez que a gente se perdeu ou parou no meio do caminho. Ou qu'on n'était pas sûr. Ou a gente não tinha certeza. Ou peut-être qu'on était désorienté Ou talvez a gente estava sem orientação ou confus. ou confuso. Mais 2021, Mas em 2021 c'est l'année de l'orientation divine. é o ano da orientação divina. Et j'ai un ami qui m'a envoyé, je trouvais extrêmement intéressant, il m'a envoyé un verset dans Ésaïe 30, 21. E eu tenho um amigo que me mandou um versículo que está em Isaías 30, 21. On va le mettre sur l'écran. Et c'est la version français courant. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, Quando você quiser ir à direita ou à esquerda, tu entendras ces mots prononcés. c'est 31, 30, 21. 21, pardon. Quando te desviareis para a direita e quando te desviareis para a esquerda, os teus olhos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Ouais, c'est le chemin à prendre. Ué, Voilà. este é o caminho, andai por ele. La voix, elle va te dire, ça c'est le chemin que je dois prendre. A voz vai te dizer: este é o caminho, andai por ele. C'est une année d'orientation divine. É um ano de orientação C'est divina. pas une année d'orientation humaine. Não é um ano de orientação humana. Le monde ne sait pas où il va. O homem não sabe onde vai. Le monde ne sait pas où il va. O mundo não sabe onde vai. Mais Dieu sait où on va. Mas Deus sabe onde Et il va vai. te dire exactement ce que tu dois faire. E Ele vai te dizer exatamente o que você deve Si tu fazer. dois aller à droite, Se você deve ir à direita, si tu dois aller à gauche. se você deve ir à esquerda. Et je prie E eu oro que pendant cette nouvelle année, para que nesse novo ano que tes projets soient clairs. os teus projetos sejam Que les claros. projets que Dieu a pour toi soient clairs. Que os projetos que Deus tem na sua vida Que sejam tu les claros. entendes clairement et distinctement. Que você possa ouvir de maneira clara. Parce que vous savez, des fois on entend la voix de Dieu mais on n'est pas sûr. Porque às vezes ouvimos a voz de Deus, mas a gente não tem certeza. Tu dis, Seigneur, c'est toi? Você fala: Senhor, é você? Est-ce que tu es en train de me parler? Você está falando comigo? Parle clairement. Parle Fala clairement. de maneira clara. Parle distinctement. Fala de maneira que eu possa saber com clareza. Et si tu dis à Dieu, E se você fala para Deus, il va être très clair avec toi. Ele vai ser claro com você. Crois-le. Et Creia. tu vas discerner les visions. E você vai discernir as visões. Tu vas avoir une bonne compréhension Você vai ter uma boa compreensão de la pensée de Dieu pour ta vie. dos pensamentos de Deus para a tua vida. Et tu vas pas marcher selon les conseils des autres, E você não vai andar segundo os conceitos dos outros, mais selon les conseils divins qui viennent du Saint-Esprit. mas segundo os conselhos divinos que vêm do Espírito Santo. Et tu vas pas être influencé par ce que tu vois, E você não vai ser influenciado pelo que você está mais vendo, tu vas marcher mas você vai andar avec l'assurance com a segurança de la foi. da fé. Parce que vous savez, on peut marcher des fois, on n'est pas sûr. Porque às vezes a gente pode andar e a gente não tem segurança. C'est comme un petit bébé qui apprend à marcher. É igual um bebê que aprende a caminhar. Mais lorsqu'on a la foi, Mas quando a gente tem a fé, on marche avec assurance. a gente anda com firmeza, com a Et vous savez, la segurança. parole de Dieu a donné forme à tout ce qui était informe. E a palavra de Deus deu forma a tudo que era sem forma. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie cette E année. é o que vai acontecer na tua vida esse ano. Certaines choses n'avaient pas de forme, Algumas coisas não tinham forma, mais tu déclaras la parole de Dieu. mas você vai declarar a palavra de Et Deus. toute chose qui n'avait pas de forme dans ta vie E todas as coisas que não tinham forma na sua vida prendra une forme. vão pegar forma. Et une forme tellement claire E uma forma tão clara que ça va totalement changer ton existence. que vai mudar completamente a tua C'est vraiment ce existência. que je veux déclarer dans ta vie. É o que eu quero declarar na sua vida. De la persévérance, tu Perseverança. vas être efficace. Você vai ser eficiente. Efficace dans ton œuvre pour Dieu. Eficiente na sua obra para Deus. Efficace dans ton travail. Eficiente no teu trabalho. Et surtout,
E principalmente, il n'y aura plus rien d'inachevé dans ta vie. não vai ter nada que você vai começar e parar no meio do caminho. Tout ce que tu commenceras, Tudo que você vai começar, tu le termineras. você vai terminar. Parce qu'il va te donner la force. Porque Ele vai te dar força. Parce que tu ne vas pas abandonner. Porque você não vai abandonar. On n'est pas appelé à abandonner. A gente não é chamado para On est appelé à abandonar. avoir la foi. A gente é chamado para ter fé. Et la parole de Dieu me dit E a palavra de Deus me que diz tout ce qu'il a commencé, que tudo que Ele il começou, le terminera dans ta vie. Ele vai terminar. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém? Amen. Et amen. Amém? Amém e amém. Je crois fermement dans mon esprit Eu tenho a convicção no meu espírito que le meilleur reste à venir. que o melhor está por vir. Le meilleur reste à venir. O melhor está por vir. Je discutais avec une connaissance récemment Eu estava falando com um conhecido recentemente et cette personne me disait e essa pessoa me dizia: mais comment tu sais que ça va être mieux l'année prochaine? Comment tu sais que ça va être bien? mas como é que você sabe que vai ser melhor o ano que vem? Como é que você sabe que vai ser bom? Mais j'ai dit je le sais. Eu disse: eu sei. Et vous savez pourquoi? E vocês sabem por Et quê? après c'est elle qui m'a rappelé ah oui mais une fois tu m'avais dit ça. E depois foi ela que me lembrou: ah, é verdade, você tinha dito isso. Et en fait ce qui se passe c'est que lorsque tu sais d'où il t'a tiré, Porque quando você sabe de onde ele te si tirou, tu sais où Dieu il t'a pris, d'où il t'a pris, se você sabe de onde o Senhor te pegou, si tu sais qui tu es se você souber quem você é, et surtout si tu sais avec qui tu es, e se você souber principalmente com quem você está, mais tu sais où tu vas. você sabe onde você vai. Il n'y a plus de doute. Não tem mais dúvida. Parce que tu te rappelles de la bonté de ton Dieu. Porque você se lembra da bondade do teu Tu sais Deus. exactement ce qu'il a fait en 2020. Você sabe exatamente o que ele fez em Et tu sais 2020. qu'en 2020, il a été tellement bon. E você sabe que em 2020 ele foi tão bom. Et tu peux simplement te dire qu'en 2021, il sera encore meilleur pour ta vie. E você pode simplesmente saber que em 2021 ele será ainda melhor para a tua vida. Mais ça, c'est pas quelque chose que je peux forcément seulement te le dire. Mas isso não é algo que eu posso somente te dizer. C'est une assurance personnelle. É uma certeza pessoal. C'est une conviction personnelle. É uma convicção pessoal. C'est une assurance. Pourquoi? Parce qu'on est ancré É uma segurança. Por quê? Porque você está ancorado sur la parole de Dieu. na palavra de Deus. Si je suis pas ancré sur la parole de Dieu, je ne sais rien. Se eu não estou enraizado na palavra de Deus, eu não vou crer nisso. Si tu sais d'où il t'a tiré, Se você sabe de onde ele te tirou, tu sais où tu vas. você sabe onde você vai. Tu peux seulement regarder la suite avec une espérance, E você só pode ver as coisas por vir com esperança, avec une joie. com alegria. Vous savez, si 2020 n'a pas été une année de joie, pour vous, si c'était une année triste, Você sabe se 2020 não foi um ano de alegria, se foi um ano triste, vous avez peut-être besoin un petit peu plus de l'action du Saint-Esprit dans votre vie. vocês precisam talvez de mais da ação do Espírito Santo nas que- vidas de vocês. Et un jour, je parlerai peut-être là-dessus, mais la parole de Dieu, elle est extrêmement claire. A palavra de Deus, ela é extremamente clara. Extrêmement claire. Extremamente clara. Une des caractéristiques très claires du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, Uma das características claras na vida de uma pessoa do Espírito Santo c'est la joie. é a alegria. La joie. A alegria. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas le Saint-Esprit en toi, simplement laisse le Saint-Esprit agir un peu plus. Isso não significa que você não tinha o Espírito Santo em você, mas significa que você tem que deixar ele agir mais. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, j'aimerais encore un peu plus de Saint-Esprit en 2020? Você pode dizer comigo, eu quero mais do Espírito Santo em 2021. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux un peu plus du Saint-Esprit en Eu 2021. quero mais do Espírito Santo em 2021. Je veux que le Saint-Esprit agisse encore plus en moi en 2021. Eu quero que o Espírito Santo haja mais em mim em 2021. Amen. Amém? Le meilleur O melhor est encore à venir. está por vir. Le meilleur est encore à venir. O melhor está por vir. Je suis convaincu de cela. E eu tenho essa Répétons-le convicção. ensemble. Le meilleur reste à venir. Vamos repetir junto. O melhor está por vir. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amém? Vocês crêem? Si vous y croyez, donnez gloire à Dieu. Se vocês crêem, glorifiquem em nome do Senhor. Amen. Amém? Et donc voilà, c'était juste un peu une introduction. C'est pas exactement de ça que je voulais parler aujourd'hui. Então isso era uma introdução, não é exatamente disso que eu Et queria Dieu il a falar mis ça dans mon hoje. cœur. Mas o Senhor colocou isso no meu Parce qu'on ne peut coração. pas simplement passer une année
Porque não podemos simplesmente passar um ano et ne pas remercier Dieu pour ce qu'il a fait e não agradecer o Senhor pelo que Ele fez. et ne pas être dans l'attente E não estar na expectativa, joyeuse na alegria de ce qu'il va encore faire. do que Ele vai ainda fazer. Amen, amen. Tu es si grand, Seigneur, je te remercie. Amém, amém. Tu és tão grande, Senhor. Eu te agradeço. Et j'aimerais, le titre de mon message aujourd'hui s'intitule, E o título da mensagem c'est é plus d'excuses. Não mais desculpa. Il n'y a plus d'excuses. Sem desculpa. Amen. Amém? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre ce message aujourd'hui? Alguém quer ouvir essa palavra hoje? Plus d'excuses. Não tem mais desculpas. Vous savez, j'ai travaillé au Brésil pendant 3 ans à São Paulo. Eu trabalhei 3 anos no Brasil, em São Paulo, Et il y a un de mes chefs, un des grands chefs. e um dos meus chefes, um dos grandes On avait une chefes, réunion tous les lundis. a gente tinha uma reunião cada segunda-feira Et il disait toujours en portugais, il disait e ele sempre falava em português. Desculpa sempre tem. On a toujours des excuses. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. E eu achei isso interessante. Ça m'a assez marqué. E me marcou. Et je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? E eu fiquei pensando, mas por que ele disse isso? J'avais jamais entendu. Eu nunca tinha ouvido isso. C'est peut-être une expression en portugais ou c'est la sienne, je sais pas. É talvez uma expressão em português ou talvez a dele. Mais en tout cas, Dieu il m'a montré Mas Deus me mostrou, à travers les années através dos anos, qu'on a toujours une excuse. que a gente sempre tem uma desculpa. Toujours. Sempre. Donc il avait raison d'une certaine façon. Então ele tinha razão de uma certa maneira. On peut toujours trouver une bonne raison de ne pas faire quelque chose. A gente sempre pode achar um bom motivo para não fazer alguma coisa. Toujours une bonne raison, Sempre um bom motivo, n'est-ce pas? não é? La plus courante, c'est désolé, je peux pas, j'ai pas le temps. A desculpa mais usada é desculpa, eu não posso, não tenho tempo. Non, c'est pas vrai. Peut-être je parle qu'à moi. Hein. Não é verdade? Talvez eu só estou Parce que- falando comigo. Parce que moi, je vous dis, hein, j'en trouve des excuses. Je suis. D'ailleurs, la personne qui est le plus proche de mon oreille, c'est ma bouche. Donc je parle à moi-même également. Porque eu acho sempre desculpas. E essa palavra é para mim também, porque a boca que está mais próxima dos meus ouvidos é a minha. Amen. Amém? Est-ce que c'est que moi ou il y en a d'autres qui peuvent trouver des excuses? É somente eu ou tem outras pessoas que acham desculpas? Je peux pas, j'ai pas le temps. Eu não posso, não tenho tempo. Et il y a plusieurs personnes avec qui nous utilisons des excuses. E tem várias pessoas com quem a gente acha desculpas. C'est pas seulement en fait avec les autres. On dit j'ai pas le temps à quelqu'un d'autre, à nos parents, à nos amis ou je sais pas, au pasteur. Não é somente com os outros que a gente faz desculpas. Mais on peut Teus vraiment- amigos, tua família, teu pastor. On peut utiliser cette excuse avec les autres, bien sûr, A gente pode encontrar desculpas com os outros, mais surtout on peut utiliser cette excuse avec nous-mêmes. mas a gente acha às vezes desculpa para nós mesmos. On nous dit à nous-mêmes, ah désolé, je pense que tu n'arriveras pas à faire ça, Jérémy. A gente fala para nós mesmos, não, mas eu acho que você não vai conseguir fazer isso, Et puis Gênero. on peut également utiliser cette excuse avec Dieu. E a gente pode também usar desculpa com Deus. Non, Seigneur, Não, Senhor, je peux pas, não posso. n'est-ce pas? Não é? Et Dieu a un appel dans ta vie. E Deus tem um chamado na tua Est-ce que vida. quelqu'un croit ce matin que Dieu il a un appel dans ta vie? Alguém crê que o Senhor tem um chamado para a sua De la vida? même façon que celui qui a créé cette chaise l'a fait pour que quelqu'un s'assoie dessus, Da mesma maneira que a pessoa que criou essa cadeira fez para que alguém sentasse nela, de la même façon que Dieu a créé un arbre pour qu'il nous donne du fruit, da mesma maneira que Deus criou uma árvore para nos dar frutos, de la même façon, tu n'as pas été appelé simplement pour rester assis dans ton canapé à regarder la télévision, Netflix, peu importe. da mesma maneira você não foi chamado para ficar sentado no seu sofá e olhar televisão. Mais celui qui t'a créé Mas esse que te criou a un plan et une mission pour ta vie. tem um plano e um chamado para a tua vida. Et vous savez, on peut passer de nombreuses années à éviter l'appel de Dieu dans notre vie. E vocês sabem, a gente pode passar por vários anos tentando evitar o chamado de Deus na nossa vida. On peut passer de nombreuses années à éviter la mission qu'il a pour nous. A gente pode passar vários anos evitando a missão que Ele tem para nós. Et vous savez, je vais vous dire la vérité. E vocês sabem, eu vou dizer a verdade para Des vocês. fois, il y en a certains qui ne veulent même pas savoir. Às vezes tem algumas pessoas que nem querem saber, De peur por medo, qu'à ce moment-là, ils se sentiront obligés de le faire. porque aí eles vão se sentir obrigados a fazer. Ah mince, si je sais, là, je dois faire quelque chose. Ah não, se eu souber, aí eu vou ter que fazer algo. Donc, j'écoute pas, je veux pas savoir. Então eu não vou ouvir, eu não quero saber. Mais Dieu a un appel pour ta vie.
Mas Deus tem chamado para a sua vida. Dieu a une mission pour chacun individuellement de ta vie. Deus tem uma missão para cada individualmente. C'est pas seulement, il n'a pas simplement appelé des prédicateurs. Ele não chamou somente os pregadores. Il n'a pas seulement appelé les leaders de louange. Ele não chamou somente os líderes de louvor. Ceux qui jouent ici sur scène, sur l'estrade. Esses que tocam aqui no altar. Il t'a appelé. Ele te chamou. Il t'a appelé, même pas forcément seulement dans l'église, Ele te chamou não só para a igreja, mais il t'a appelé également en dehors de l'église. mas ele te chamou também para Et fora da surtout en igreja. dehors de l'église. E principalmente para fora da Et igreja. vous savez, cette nouvelle année, c'est l'occasion de rentrer dans cet appel de Dieu dans ta vie. E vocês sabem, esse ano novo é para você entrar nesse chamado do Senhor Celui para a qu'il sua a mis vida. dans ton cœur peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 15 ans. Esse que ele colocou no seu coração, talvez há 5 anos, talvez há 10 anos, talvez há 15 anos. Peut-être qu'il a simplement mis dans ton cœur l'année passée. Talvez ele somente colocou isso no teu coração ano passado. Mais tu as trouvé des excuses à te dire non, c'est pas possible, c'est pas le bon moment, c'est pas là, je peux pas. Mas você achou desculpas falando, não é o bom momento, não, eu não posso. Marche par la foi Ande pela fé. et tu ne verras plus les obstacles devant toi. E você não vai mais ver os obstáculos na sua Tu frente. verras le chemin que Dieu a tracé. Mas você vai ver o caminho que Deus trilhou para C'est você. lui qui met ce chemin devant toi. É Ele que coloca o caminho na sua Et frente. il te dira exactement où tu dois marcher. E Ele vai te dizer exatamente onde você deve andar. Et vous savez, il y a une tendance humaine depuis la création à trouver toujours des excuses. E você sabe, tem uma mania humana de achar desculpa desde o começo da criação. Et vous savez, on est dans cette situation, on se dit, mais attends, est-ce que c'est que nous qui vivons aujourd'hui, qui trouvons des excuses, ou est-ce que ça tout c'est toujours arrivé? E a gente fica às vezes pensando, não, mas será que é só nós que achamos desculpa ou isso sempre aconteceu? Non, il y a toujours eu des excuses. Não, sempre teve Sabe? desculpas. Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomão dizia que não tinha nada de novo abaixo do sol. Souvent on se dit, c'est juste aujourd'hui. Non, ça fait très très longtemps. Às vezes a gente acha, não, é só hoje. Mas Será? não, faz muito C'est tempo. la tendance humaine. É a tendência humana. Et vous savez d'où viennent ces excuses? E vocês sabem de onde vêm essas desculpas? Les excuses viennent lorsque nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. As desculpas vêm quando a gente está muito concentrado em nós mesmos. C'est moi, Sou eu. c'est ce que je pense, É o que eu c'est penso. ce que je fais, É o que eu faço. c'est mon temps. É o meu tempo. On est égocentrique. Somos egocêntricos. Égocentrique, ça veut dire être centré sur nous-mêmes. Egocêntrico significa estar centrado em si mesmo. En anglais, on dit me, myself and I. Em inglês a gente fala eu mesma e eu. En français, c'est pas marrant, ça fait moi, c'est pas. Em francês não é engraçado, é só En eu, anglais, c'est eu, bien, eu. c'est me, myself and I. Em inglês é eu mesma e eu. Les trois formes de moi. As 3 formas de eu. It's all about me. C'est que sur moi. É tudo sobre eu. Non, c'est pas tout sur moi. Não é tudo sobre mim. It's all about É tudo sobre Jesus. Jesus. Non? Não? C'est le centre, non? Ele que é o C'est centro. pas moi le centre. Eu não sou o Mais centro. pourquoi on vit des fois comme si c'était moi le centre? Então por que às vezes a gente vive achando que nós somos o centro? On n'est pas le centre. A gente não é o Et centro. lorsqu'on est le centre, quand on croit qu'on est le centre, E quando a gente acha que a gente é o centro, on donne des excuses. a gente dá desculpas. Seigneur, pardonne-nous. Senhor, perdoa-nos. Seigneur, pardonne-moi. Senhor, me perdoe. Dans Genèse 3, verset 9, Em Gênesis 3, versículo 9, et moi j'aime beaucoup la Genèse, eu gosto muito parce que dans la de Genèse, on voit d'où commence toute chose. Porque em Gênesis a gente vê de onde começa todas as coisas. Donc la créature, A la criatura, création, a criação, le péché, o pecado, les excuses, as desculpas. je mets la faute sur l'autre, Eu coloco a culpa no outro. je suis jaloux, Eu tenho ciúmes. il y a l'orgueil, Eu tenho orgulho. je tue mon frère, Eu mato meu irmão. il y a tout. Tem tudo. C'est dès le commencement. Desde o Ça princípio. arrive pas à l'Apocalypse seulement, non, ça arrive dès la Genèse. Não acontece só em Apocalipse. Apocalipse acontece também na Et Genèse. dans Genèse 3.9, il est écrit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ouais. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. On voit très bien dans Genèse comme l'homme se défend et dit,
je suis nu. Qu'est-ce qui se passe d'une certaine façon? Em Gênesis a gente vê que o homem começa a falar, eu estou nu. Et on se pose la question, mais Adam, pourquoi tu as peur? E a gente pode se fazer a pergunta, Adão, por que você tem medo? Vous vous rendez compte, Adam entend la voix de Dieu et a peur. Mais qui entend la voix de Dieu et a peur? Adão, ele ouve a voz de Deus e tem medo, mas quem ouve a voz de Deus e tem medo? Quand tu entends la voix de ton papa, tu devrais être contente. Quando você ouve a voz do teu pai, você deveria estar Tu es feliz. dans la joie. Você deveria estar na alegria. Tu ne peux pas être dans la peur. Você não pode estar no medo. Par contre, quand tu as péché Mas quando você pecou, et qu'en fait tu te rends compte que tu es nu alors que tu ne savais pas que tu es nu, e aí você vê que você está nu, sendo que você não sabia donc que tout d'un coup, estava Adam antes. se regarde lui-même, Então Adão olha para si mesmo il a honte. e ele tem vergonha. Et le péché génère l'égocentrisme. E o pecado vai gerar em nós o egocentrismo. Tu pensais pas de te voir comme ça, c'était pas un problème d'être nu, Você não pensava se ver assim, não era um problema estar nu, et tout d'un coup c'est un problème. e do nada se torna um problema. Qu'est-ce que les autres vont penser? O que os outros vão pensar? Qu'est-ce que les autres vont dire? O que os outros vão dizer? Quand tu penses à toi-même, c'est ça qui est important. C'est genre, ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser, ils vont dire de moi? Quando você pensa a si mesmo, você fica pensando, mas o que os outros vão pensar de mim? Tu es plus Dizer préoccupé de par ton mim? apparence, Você fica mais preocupado com a sua aparência, parce que tu dis, parce que tu fais. pelo que você diz, pelo que você faz. Et là, c'est aussi, d'après Adam, il utilise l'excuse la plus connue au monde. E Adão vai usar a desculpa mais conhecida do mundo. Seigneur, c'est pas de ma faute, Senhor, não é da minha culpa. c'est la femme que toi tu m'as donnée. É a mulher que tu me destes. Puis après Ève, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. E depois Eva diz, não sou eu, é a serpente que me seduziu. Et donc les excuses révèlent Então as desculpas revelam l'égocentrisme des fois dans nos vies. o egocentrismo que há nas nossas vidas. Et la question qu'on doit se poser ce matin, E a pergunta que devemos nos fazer Se esta manhã c'est sous quelle influence je veux vivre ma vie? é sobre qual influência eu quero viver a minha vida. Sous quel pouvoir, puissance je veux vivre ma vie? Sobre que poder eu quero viver a minha vida. Parce que tu peux vivre ta vie, toute ta vie, tu peux passer en te donnant des excuses. Porque toda a tua vida você pode passar dando desculpas. Est-ce que tu veux vivre ta vie sous le pouvoir des excuses, Você quer viver a sua vida no poder da desculpa? celle que tu te donnes dans ta tête, Essa que você se dá na sua mente? ou est-ce que tu veux vivre sous la puissance de la parole de Dieu dans ta vie, Ou você quer viver debaixo do poder da palavra de Deus na sua vida? sous la puissance de la promesse Sobre o poder da promessa qu'il a pour toi que Ele tem para você et qu'il dit que tu pourras tout faire avec lui, e que Ele diz que você vai poder fazer tudo com Ele, qu'il n'y a pas de limitation. que não tem limite. C'est une question que je vous pose ce matin. É uma pergunta que eu faço para Et c'est une vocês. question que la parole de Dieu, elle nous pose ce matin. É uma pergunta que a palavra do Senhor nos faz Est-ce hoje. qu'on veut laisser les excuses nous mettre en bas, A gente quer deixar a desculpa nos colocar para baixo? ou est-ce que nous voulons laisser la confiance que nous avons en Dieu nous élever? Ou vamos deixar a confiança que nós temos em Deus nos elevar? Quelle est la réponse quand Dieu t'appelle? Que ela é a resposta quando Deus te chama. Est-ce que tu dis, Seigneur, me voici, Será que você diz, Senhor, eis-me aqui. je suis là, je suis prêt, Estou aqui, estou pronto. on y va? Vamos. Ou est-ce que tu dis, non, c'est chaud? Ou você diz, não, é difícil. On peut toujours répondre, hein. Vous savez, souvent c'est oui, j'y vais, oui, c'est bon, je suis prêt. A gente pode sempre responder, ou é sim, eu vou, eu estou pronto, vamos. Ou la deuxième réponse c'est je peux pas parce que. À chaque fois on dit parce que. Ou a segunda resposta é, eu não posso, porque. C'est Sempre jamais tem je um peux porquê. pas, point. Non, c'est je peux pas parce que je suis trop jeune. Não, a gente sempre tem que, a gente sempre coloca um porquê, não é nunca, eu não posso. Je peux Ponto. pas, j'ai pas assez de cheveux. Eu não posso, não posso. J'ai pas assez de cheveux. Eu não tenho cabelo suficiente. Non, mais il y a toujours une raison. Je peux pas, je suis trop petit. Je suis trop grand. Eu não posso, sou muito pequeno, sou muito grande. Je suis trop foncé, je suis trop clair. Sou muito moreno, sou muito claro. Non mais franchement, dans nos têtes, vous imaginez pas tout ce qui passe. Hein. Na nossa cabeça, vocês não imaginam tudo que pode passar aqui. C'est que moi, ça. C'est Ou é só eu, pas les autres. não é os outros. Et on va regarder ce matin ensemble E a gente vai ver essa manhã juntos l'exemple de Moïse. o exemplo de Moisés. Et moi, je le trouve extrêmement bon, cet exemple de Moïse. E eu acho esse exemplo de Moisés extremamente Qui bom. finalement, Moïse, c'est un gars juste comme toi et moi. Porque Moisés é um homem
finalmente igual a nós. Souvent, on voit des personnes dans la Bible et on se dit, mais c'est incroyable, ces gens, ils ont réussi à faire tant de choses. Às vezes a gente vê pessoas na Bíblia, a gente fica assim, nossa, é incrível, eles et fizeram Moïse- tantas coisas. Et Moïse, plus que les autres, d'une certaine façon, c'est considéré le prophète le plus grand dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? E Moisés, a gente considera ele como o profeta maior no Antigo Testamento. Pour les Juifs, c'est genre, waouh, c'est Moïse parce qu'il a écrit toute la Pentateuque. Para os judeus, Moisés é uau, porque ele escreveu todo o Pentateuco. Mais lui-même est passé par toutes les étapes. Mas ele mesmo passou por todas as etapas. Et c'est un être humain comme toi et moi. E é um ser humano igual eu e você. Et moi, j'aime la Bible parce que, heureusement, la Bible parle pas seulement de la fin. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia não fala simplesmente do fim, Elle parle pas simplement des moments de feu d'artifice comme ça, vous savez. não somente dos momentos de fogos de artifícios. Boum, la mer s'ouvre. Boom, o mar se abre. Waouh, la mer se referme, il y a tous les Égyptiens qui meurent. Uau, o mar fecha e todos os egípcios morrem. Moïse arrive avec le bâton, il tape sur la roche et boum, il y a un fleuve qui arrive. Moisés, vem com um bastão, bate na rocha e toda a Non, água non, vem. la Bible parle également de où Moïse est parti, où il a commencé, qu'est-ce qui s'est passé avant. Não, a Bíblia fala de onde Moisés saiu, E o vous que savez- que aconteceu. Et vous savez pourquoi? E vocês sabem por quê? Parce que Dieu, il veut que toi et moi Porque Deus quer que você e eu sachions sabemos que Moïse que Moisés, est exactement comme toi et moi. que é exatamente igual você Qu'il e a les mêmes faiblesses que toi et moi. que ele tem exatamente as mesmas fraquezas Mais il que veut te eu e montrer ce você. qu'il a réussi à faire avec Moïse. Mas ele quer te mostrar o que ele conseguiu fazer com Moisés. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Eu tenho uma boa notícia para você S'il essa l'a fait manhã. avec Moïse, Se ele fez com il Moisés, peut le faire avec toi. ele pode fazer Et il com peut le faire você, avec moi. ele pode fazer comigo. Amen. Amém? Vous savez, Moïse, il a passé quasiment 80 années de sa vie dans l'échec. Vocês sabem, Moisés passou quase 80 anos da sua vida Et puis, na derrota. il a vécu 120 ans, pardon. E ele viveu 120 anos. Donc il a perdão. passé 2 tiers de sa vie, 66% de sa vie, Então ele passou 2/3 da sua vida, 66% da sua vida, un peu dans l'échec, quoi. pouquinho na derrota. Parce que bon, on va pas reprendre toute l'histoire, mais il a forcé la main. A gente não vai pegar toda a história, mas ele forçou. Il a voulu à 40 ans faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire à 40 ans. Ele quis fazer com 40 anos o que Deus não tinha pedido para ele fazer com 40 Et tout d'un anos. coup, à 80, il voulait plus faire ce que Dieu lui demandait de faire. E aí, com 80, ele não queria mais fazer o que Deus queria que ele Mais fizesse. par contre, il a passé 80 ans à tourner en rond. Mas ele passou 80 anos rodando em círculo. Mais Dieu l'a appelé. Mas Deus o chamou. Dieu l'a appelé. Deus o chamou. Il n'avait pas terminé avec Moïse. Ele não tinha acabado Il n'a com pas terminé avec Moisés. toi. Ele não acabou com você. C'est pas parce qu'il y a peut-être du regard les 10 années en arrière, tu dis ah mais ces 10 dernières années, les 5 dernières années, c'était pas si bien, c'était peut-être j'ai pas. Non, Dieu il a pas terminé avec toi. Não é porque você talvez esteja olhando para sua vida os 10 anos que passaram e não, mas talvez não mudou tanto. Não, Deus tem algo para a sua vida. Et Moïse il se retrouve à paître les brebis dans un peuple avec un peuple, les Madianites. Moisés começa a apacentar as ovelhas. Et il est avec un peuple qui a rien à voir avec le peuple d'Israël. E ele está com o povo que não tem nada a ver com o povo de Il est Israel. avec les Médianites. Ele está com os medianitas. Et il est là, genre tu fais quoi Moïse, au plein milieu du désert avec un peuple qui n'est pas le tien. E ele fica assim, o que você está fazendo aqui, Moisés, com um povo que não é teu? Alors qu'il savait que Dieu l'avait appelé pour une mission. Sendo que ele sabia que Deus tinha chamado ele para uma missão. J'espère que tu n'es pas comme Moïse aujourd'hui avec un peuple qui n'est pas le tien. Eu espero que você não está como Moisés hoje, com um povo que não é seu. Par contre, Dieu il a eu une rencontre avec Moïse. Mas Deus teve um encontro com Et Moisés. cette rencontre a non seulement changé sa vie, E esse encontro mudou não somente a sua vida, mais a changé l'histoire. mas mudou a história. Donc on va regarder à 5 excuses aujourd'hui qu'on donne à Dieu. Então, hoje a gente vai ver 5 desculpas que a gente dá para Deus. Première, A primeira, Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses. Senhor, eu não tenho todas as respostas. Moi, je suis le premier à dire aussi. Je suis désolé, je sais pas quoi dire. Eu sou o primeiro a dizer, desculpa, eu não sei o que dizer. Je n'ai pas toutes les réponses. Eu não tenho En todas plus, as quand tu es avec des respostas. gens qui ne sont pas chrétiens, E quando você está com pessoas que não são des fois cristãs, surtout en Suisse, às vezes principalmente aqui na Suíça, dès qu'ils t'entendent parler de Dieu, ils sont là.
Quando eles te ouvem falar de Deus, eles estão Ils aqui. viennent te kutukar un peu comme ça, tu vois. Eles vêm te cutucar. Ah ouais, tu crois en Dieu, ok. Ah ouais, você acredita em Deus? Pourquoi? Ok. Comment? Por quê? Non, non, etc. Como? Ils veulent, Etc. ils veulent savoir, ils veulent avoir des réponses avec la tête. Eles querem ter resposta com a cabeça. Faut simplement leur dire Dieu il t'aime. Você tem que simplesmente dizer: Deus te ama. Dieu il t'aime. Deus te ama. Il a un plan pour ta vie. E Ele tem um plano para a Mais il sua veut vida. savoir avec la tête. Mas eles querem saber com a cabeça. Je n'ai pas toutes les réponses. Première excuse. Primeira desculpa, on eu va não tenho voir ça todas dans- as respostas. On va voir ça dans Exode 3, Vamos verset ver 11. Êxodo 3, versículo 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est pas Jaïs. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Attends Moïse, tu sais pas qui t'es? Espera, Moisés, você não sabe quem você é? C'est important de savoir qui tu es. É importante você saber quem você é. Qui tu es? Quem você é? Est-ce que tu es fils de Dieu? Você é filho de Deus? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Você é um filho de Deus? Est-ce que tu es un résultat de l'aléatoire de l'évolution? Você é um resultado aleatório da evolução? C'est important de savoir qui on est. É importante saber quem você é. Moïse l'avait oublié. Moisés esqueceu quem ele era. Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe et que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Donc Moïse dit, j'irai donc, j'y vais. Então Moisés diz que ele vai, eu vou. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 13. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Que leur répondrai-je? Je veux dire quoi? Ah, qual é o seu nome que lhes direi? Disse Moisés. Ouais, je vais leur dire quoi? O que ele Ok, disse? ok Seigneur, j'y vais. Mais je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ok, Senhor, eu vou, mas o que eu vou dizer se eles perguntarem isso? Vous savez, la première excuse qu'on utilise souvent, A primeira desculpa que a gente usa a maioria do tempo c'est ok, je peux le faire. é tá bom, eu posso fazer, Mais, mas... puis ça aussi, c'est un truc que j'ai appris, il y a toujours un mais. Porque isso eu aprendi também, sempre tem um mais. Je crois qu'on dit même, sempre tem porém, né? Porém. Ah, oui, En portugais, mais bon, sempre tem um porém. Il y a toujours un mais. Sempre tem um porém. Ok, mais. Tá bom, porém... Et la même chose, c'est ce que Moïse dit. Le plus important, c'est pas de savoir quoi dire. E o que Moisés diz, o mais importante não é saber o que você vai dizer. C'est pas le plus important de savoir quoi dire. Isso não é o mais importante, saber o que você vai dizer. Le plus important, O mais c'est de importante savoir qu'il est avec toi. é saber que ele está com você. Et il va te dire quoi dire. E ele vai te dizer o que você deve falar. Et c'est ce qu'il t'écrit juste après. E é o que está escrito logo depois. Tu leur dis, je suis. Tu leur dis, je suis, Eu sou, m'a envoyé. me enviou. Ah, Je suis, m'a envoyé. eu sou, me enviou. Et juste avant, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. E antes ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Il n'y a pas d'erreur. Não tem erro. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moïse, tu sais qui je suis. Moisés, você sabe quem eu sou. Rappelle-toi. Lembre-se. Rappelle-toi que je suis avec toi. Lembre-se que eu estou com você. Ce qui est important, c'est pas de savoir toutes les réponses. O que importa não é saber todas as respostas. Bien sûr, c'est bien de chercher les réponses. Claro que é bom procurar as C'est pour respostas. ça qu'on a mergulhé dans la parole. É por isso que a gente tem c'est pour ça qu'on a le plongeon dans la parole. Mais Dieu, il veut te dire, Mas Deus quer te dizer, c'est pas parce que tu as toutes les réponses não é porque você tem todas as que je respostas ne vais pas t'envoyer. que eu não vou te enviar. D'abord, je t'envoie Em primeiro eu te envio et après, je te donne les réponses. e depois eu te dou as respostas. Amen. Amém? Il va te donner la réponse. Ele vai te dar as Il va te respostas. donner la réponse au bon moment. Ele vai te dar a resposta no bom momento. Quand on aura besoin, c'est là où il va te donner la réponse. Quando você precisar, é aí que ele vai te dar a resposta. Et on voit dans la vie de Moïse, il lui a donné toutes les réponses qu'il avait besoin après. E a gente vê na vida de Moisés que Deus respondeu todas as perguntas dele no momento certo. Excuse numéro 2. Desculpa número 2. Ils ne me croiront pas. Eles não vão me crer. Não vão crer em mim. Ils ne vont pas me croire parce que je vais leur dire quelque chose, ils vont pas me croire que j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le désert.
Eles não vão crer em mim, eles não vão crer que eu encontrei o Deus de Abraão, Isaac e Jacó no deserto. Mais imagine le gars, il est parti pendant 40 ans d'Égypte. Mas imagina, a pessoa foi para 40 anos de Egito. Le peuple d'Israël pense, ouais, bah, peut-être quand Moïse y revient, bah, il y a un problème, quoi. Il est un peu fou, quoi. O povo acha que Moisés está um pouquinho doido quando ele volta. Donc lui, il utilise des excuses, ils vont pas me croire. Então ele acha essa desculpa, eles não vão acreditar. Au verset 4, No versículo 4. il est écrit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. C'est le chapitre 4, pardon, verset 1. ok. Pardon. C'est ça, hein? Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Até aqui? Ouais. Ok. Ils vont pas me croire. Eles não vão crer. Ça, c'est au chapitre 4. Isso é no capítulo 4. Au chapitre 3 à 18, donc juste un petit peu avant, Capítulo 3, 18. s'il est écrit, ils écouteront ta voix, donc c'est Dieu qui parle, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel Dieu des Hébreux nous est apparu. E ouvirão a tua voz e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Vous voyez ce qui se passe ici? Vocês veem o que está acontecendo aqui? Moïse n'écoute pas Dieu. Moisés não ouve Deus. Dieu vient de lui dire, ils t'écouteront, Deus vem de dizer, eles vão te ouvir. et Moïse juste après il dit, ils ne m'écouteront pas. E depois Moisés fala, eles não me ouvirão. En fait, Moïse, il est en train de se regarder à lui-même. Moisés, ele está vendo a si mesmo. Il est égocentrique. Ele é Il egocêntrico. regarde à lui-même Ele está vendo a si mesmo. et il n'écoute pas ce que Dieu il est en train de dire. Ele não ouve o que Deus está falando. Il dit, je sais qu'ils ne m'écouteront pas, et Dieu dit, ils t'écouteront. Ele fala, eu sei que eles não vão me ouvir. E Deus fala, eles te ouvirão. Donc non seulement lui-même, il n'écoute pas Dieu, Então, ele não ouve a Deus. mais parce qu'il n'écoute pas Dieu, Mas porque ele não ouve a Deus, il contredit Dieu. ele vai contra o que Deus está falando. Il dit exactement le contraire que ce que Dieu est en train de dire. Ele diz exatamente o contrário Et do souvent, que c'est Deus ça qui está se passe falando. dans nos vies lorsqu'on n'écoute pas ce que Dieu il dit. E na maioria das vezes é o que acontece nas nossas vidas. On Quando a contredit gente la não parole de ouve Dieu. o que o Senhor diz, a gente está contradizendo a palavra de Deus. On n'a pas écouté. Porque a gente não ouviu. Dieu dit, ils t'écouteront. Deus diz, eles te ouvirão. Ils t'écouteront. Eles te ouvirão. Ils écouteront ta voix. Eles ouvirão a sua voz. Alors crois. Então creia. Amen. Amém. C'est comme si l'inhabilité de Moïse, l'inhabilité, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas habile, qu'il n'arrive pas à le faire, la déficience, la debilidade. A Ah, debilidade debilidade, ouais. C'est comme si la faiblesse de Moïse, ouais, é como se a fraqueza de Moisés était plus grande fosse maior que la puissance de Dieu. que o poder de Deus. Seigneur, tu n'arriveras pas à faire ça avec moi. Senhor, você não vai conseguir fazer isso Não é comigo. Não é possível. C'est grave. É grave. Hein? Moïse est plus concentré sur ce qu'il n'a pas Moisés está mais concentrado, focado no que ele não tem, que ce que sur Dieu va pourvoir. do que no que Deus vai prover. C'est souvent ça qui se passe. Seigneur, j'ai pas, je peux pas. É isso que acontece. Senhor, Dieu- eu não tenho, não posso. Dieu il dit, je vais pourvoir. Deus ele diz, você vai poder. Concentre-toi sur ce que Dieu va pourvoir, pas sur ce que tu n'as pas. Se concentre no que Deus ele vai te dar e não no que você não tem. Mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, Mas o que vai acontecer, Senhor? O que si, eu vou fazer, s'ils ne Senhor? m'écoutent pas, Se eles não me ouvirem, si je perds mon emploi, se eu perder meu emprego, si je j'arrive pas à mes examens, j'arrive pas à mon diplôme, à passer mon diplôme, se eu não conseguir os meus exames, eu não receber o meu diploma, si j'ai pas suffisamment d'argent, se eu não tenho dinheiro si suficiente, mon entreprise ne prend pas forme, se a minha empresa não ganha forma, comment on va faire, Seigneur? como vamos fazer, Senhor? Vous savez, ça c'est un peu la langue, le langage Isso é um pouco a linguagem de celui qui doute, daquele que duvida, de celui qui se préoccupe. daquele que se preocupa. Ni moi, ni toi, nous connaissons le futur. Nem eu, nem você conhecemos o futuro. Seul lui le connaît. Somente Ele o conhece. Et il a dit, je serai avec toi. E Ele diz, eu estarei contigo. Je serai avec toi. Eu estarei com você. Aujourd'hui, Hoje, j'étais déjà avec toi hier, já estava com você ontem, aujourd'hui et demain. e hoje e amanhã. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit décider E hoje nós devemos decidir de rejeter
de rejeitar les hypothèses, as hipóteses, les hypothétiques questions as questões que a gente tem, hipotéticas, négatives negativas, qui des fois simplement nous mettent un poids mais exceptionnellement fort. que às vezes colocam um peso muito grande e forte sobre nós. On doit refuser ces questions. A gente tem que anular essas perguntas. Refaisons-les. A gente tem que rejeitar On elas. rentre dans une nouvelle année. A gente entra no ano, On no dit, novo Seigneur, ano, je sais que tu es avec moi. e dizemos: Senhor, eu sei que tu estás Je comigo. sais que tu pourvoiras. Eu sei que tu Je proverás. sais que ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Eu sei que a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Il y a Jesus. une bénédiction à marcher dans ces promesses. E ter uma uma bênção nessa promessa. Amen. Amém. On doit marcher dans ces promesses. Temos que andar nessa Et promessa. lorsqu'on marche dans ces promesses, nous sommes bénis. E quando a gente anda nessa promessa, a gente é abençoado. Des fois, c'est pas confortable, E às vezes não é confortável, mais c'est le plan de Dieu mas é o plano de et Deus c'est le meilleur pour nous. e é o melhor para nós. Et vous savez, Dieu lui dit, il veut lui montrer à Moïse, parce qu'il sait très bien Moïse d'où il vient. E Deus, ele quer mostrar para Moisés, porque ele sabe de onde ele vem. En fait, on se rend pas compte, mais Moïse, il a une blessure. A gente não vê, mas Moisés tem uma ferida. Moïse a été blessé. Moisés foi ferido. Quand il est sorti d'Égypte, il n'est pas sorti d'Égypte genre content. Quando ele saiu do Egito, ele não saiu feliz. Il est sorti blessé, Ele saiu ferido, en échec, em derrota, peut-être avec de l'amertume un peu. talvez com amargura. Tu vois, j'ai loupé ma vie. Ai, eu perdi minha J'ai vida. essayé de libérer le peuple d'Égypte, le peuple des Hébreux en Égypte. Eu tentei libertar o povo hebreu do Egito, J'ai pas réussi. mas eu não consegui. Maintenant, je vais rester dans le désert. E agora eu vou ficar no Je ne deserto peux rien faire. e eu não posso fazer nada. C'est comme quand toi, tu veux rester à la maison, tu veux plus rien faire. É como quando você quer ficar em casa e não quer fazer nada. Tu veux plus sortir. Você não quer mais sair. Il fait trop froid. Tá muito frio, T'as plus d'argent. você não tem mais Tout dinheiro, qui t'énerve. tudo te neva. Il neige, il pleut, il vente. É neve, chove, tem vento. Franchement, hier, il ventait tellement. Moi, j'étais là. Ontem tinha tanto vento. Sors. Sai, Il t'appelle. ele te chama. Il a une mission pour toi. Ele tem uma missão para você. Il vient seulement de commencer. E ele vem apenas de começar. Tu vas avoir ce moment où le buisson ardent, il va briller comme ça. Você vai ver esse momento onde a chama ardente vai. Il va Queimar. briller, ouais. Vai brilhar. Et je suis sûr que tu l'as peut-être déjà eu. E eu tenho certeza que você Et talvez puis já comme viu. Moïse, il regardait le buisson, il dit waouh, est-ce que c'est vrai ce truc? Aí quando Moisés olhava para a sarça ardente, ele ficava assim: Uau, é verdade isso daí. La parole nous dit qu'il les regardait de loin comme ça. A palavra nos diz que ele estava vendo de Et longe. puis après, il a pris une autre position, une autre perspective. E depois ele pegou uma outra perspectiva. Parce qu'il voulait voir si c'était vraiment vrai. Porque ele queria ver se era de verdade. Si le buisson vraiment ne se consumait pas. Se a sarça ardente não se consumia. Il y a un moment dans ta vie où tu dis waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? E tem um momento na sua vida que você fica assim: Uau, o que está acontecendo? C'est un moment de rencontre entre toi et ton Dieu. É um momento de encontro entre você e seu Deus. Il n'y avait personne autour. Não tinha ninguém ao redor. C'était tout simplement Moïse et son Dieu. Era somente Moisés e seu Deus. Et là, Dieu il dit enlève tes sandales, E Deus diz: Tira a tua sandália, parce que c'est un lieu saint. porque é um lugar santo. La relation que tu as avec Dieu, elle est saine. O relacionamento que Ele é você tem com Deus é santo. Et c'est là où tu vois, et c'est là où il y a des moments de transformation. E é aí que você vê os momentos de transformação. On va continuer. Vamos continuar. Il lui dit Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Juste traduit. Ele Moïse, fala: Moisés, o que você tem na sua mão? qu'y a-t-il dans ta main? O que tem na sua mão? Dieu lui demande qu'est-ce que tu as avec toi? Deus pergunta: O que você tem com você? Qu'y a-t-il dans ta main? O que você tem nas suas Ah, mãos? il dit un bâton. Ele fala: Um cajado. Et puis il lui dit tu sais quoi? Mets ton bâton par terre. E ele diz: Coloque o teu cajado no chão. Puis vous connaissez l'histoire, il se transforme en serpent. E vocês conhecem a história, Moïse, ele il a se peur, il est transforma là. em serpente. Prendre un serpent après par la queue, ouf. E Moisés tem medo, pegar uma serpente depois Normalement, on pelo prend par la rabo. tête pour éviter qu'il nous pique. Normalmente a gente pega pela cabeça para Não, ela pardon. não nos morder. Il lui dit mais regarde ce que je fais avec le bâton. E ele diz: Olha o que eu faço com o cajado. Ensuite, il lui montre qu'avec le bâton, il pourra transformer l'eau en sang. E depois ele mostra que com o cajado ele vai poder transformar a água em sangue. Ensuite, il lui demande de mettre sa main dans son manteau. Depois ele pede para ele colocar a sua mão no seu manto. Et il a la lèpre, E ele tem a il le lepra. remet.
ele coloca Il a novamente e não tem mais. Dieu dit, mais regarde ce que je peux faire avec ce bâton. E Deus diz: olha o que eu posso fazer com esse cajado. Fais-moi confiance. Confia em mim. Si je peux faire ça avec un bâton, Se eu posso fazer isso com um cajado, oh combien plus je peux le faire avec toi, Moïse. quanto mais com você, Moisés. Si Dieu il peut faire ça avec un bâton, Se Deus pode fazer isso com um je cajado, peux dire qu'il peut faire tellement de grandes choses dans ta vie. Ele pode fazer tantas coisas na sua Il vida. n'y a rien d'impossible. Não há nada de impossível. Fais-moi confiance. Confia em mim. Je vais faire des miracles. Eu vou operar milagres. Je vais t'utiliser pour ma gloire. Eu vou te usar para a minha glória. Ensuite, il est écrit, verset 19, puis vous pouvez mettre sur l'écran, il n'y a pas besoin de lire. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, de miracles, que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai, donc verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est pas vous allez partir et vous allez vous échapper et vous allez rien prendre. Isso é maravilhoso. Não é que vocês vão embora, fugir e não vão pegar nada. Vous allez pas partir vite. Vocês não vão sair vazios. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hospeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, Et vous dépouillerez les Égyptiens. as quais porém sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Waouh! Mais c'est incroyable. Qui dépouille sans une armée? Il n'y a pas d'armée là. Uau! Quem despoja sem exército? Não tem exército Et aí. Dieu dit, vous n'allez pas partir sans rien. E Deus diz: vocês não vão ir embora sem nada. Je vais tout vous donner. Eu vou dar tudo a Tous ceux vocês. qui vous ont opprimés pendant toutes ces années, Todos que oprimiram vocês durante todos esses anos, ils vont vous donner. eles vão dar. Et vous allez recevoir. E vocês vão receber. Et vous n'allez jamais être les mains vides. E vocês nunca estarão de mãos vazias. Amen. Amém? Et le troisième excuse, c'est je n'ai pas ce qu'il faut. A terceira desculpa é: eu não tenho o que eu preciso. J'aurais bien voulu, Eu Seigneur, oui, gostaria, Senhor, sim. mais désolé, j'ai pas ce qu'il faut. Mas, desculpa, eu não tenho o que eu preciso. J'arrive pas. On va voir ce qu'il va dire, c'est intéressant. Exode 4, 10. Êxodo 4:10, Moïse dit à l'Éternel, Moisés diz ao Eterno: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem outrora. Et la chose qu'il dit, c'est ce n'est pas de hier ni d'avant-hier. Donc c'est pas seulement aujourd'hui, tu sais, Seigneur, ça fait si longtemps, je n'arrive pas à parler. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées, donc bloquées. Nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. C'est incroyable. Hein. Donc j'arrive pas à parler, désolé Seigneur, je peux pas le faire. É incrível ele falar: não posso Moi- falar, Senhor, desculpa, eu não posso. Moi, ça me fait penser fazer. surtout à toutes les excuses que Martial aurait pu utiliser lorsqu'il a commencé à faire la louange à Boule de Neige. Il jouait pas du tout de guitare, quoi. Isso me faz pensar todas as desculpas que Márcio poderia ter achado, porque ele, quando ele começou o louvor, porque ele não sabia tocar guitarra. Ça fait penser aussi à toutes les excuses que, par exemple, Thaïs également aurait pu utiliser en disant mais tu sais quoi, moi j'ai une petite fille de 6 mois, c'est vachement galère, je peux pas participer dans le ministère. Isso me faz também pensar as desculpas que a Thaís poderia ter achado. Ah, desculpa, eu tenho uma filha de 6 meses e eu não posso participar do ministério. Il y a plein d'excuses qu'on peut toujours trouver. Tem um monte de desculpa que você pode achar. Je n'ai pas la parole facile. Eu não tenho... Eu nunca fui eloquente. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que dans Acte 7, E o que eu acho incrível é que em Atos 7, Paul dit Paulo diz et que Moïse fut instruit dans toute la sagesse d'Égypte que Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito et qu'il était puissant en parole et en œuvre. e que ele era poderoso em palavra e em obras. Et ce qui est assez incroyable, c'est que probablement, E o que é incrível é que provavelmente, c'est quand jusqu'à ce qu'il avait 40 ans, até os seus 40 anos, il n'avait pas de problème de parole. ele não tinha problema de para falar. Mais dès qu'il est tombé,
Mas quando ele caiu, dès qu'il a péché, quando ele pecou, dès qu'il a voulu dépasser Dieu et faire son œuvre avant même avoir été demandé de le faire, quando ele quis fazer a obra antes que Deus pedisse para ele fazer, tout d'un coup, il a perdu ses capacités. aí ele perdeu as capacidades dele. Et les théologiens pensent qu'il bégayait. E os teólogos acham que ele era gago. C'est là, je ne sais pas parler, Seigneur. Ele, não sei falar, Senhor. Mais c'est une excuse. É uma desculpa. C'est une excuse parce qu'à un moment, il le faisait. Ao momento ele fazia. Et ça, c'est typique de ce que nous, on fait. E isso é típico do que a gente On faz. se disqualifie, A gente se desqualifica. on se rabaisse. A gente se menospreza. Et vous savez, des fois, c'est des choses que certaines personnes ne savent même pas. E isso às vezes às vezes as pessoas nem se dão conta. Ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu, mais toi, tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a ce truc-là qui ne te permet pas de... Parce que tu es... Eles não viram, mas dentro de você, você sabe que tem aquele negócio que não te deixa. Et t'es là, fazer. genre, sérieux, je veux dire... Kellen, j'ai jamais vu ça, quoi. Je suis désolé, toi, peut-être tu l'as vu, mais moi, j'ai jamais vu ça chez toi. E você fica assim, nossa, eu nunca vi isso. Por exemplo, na Kelly, talvez ela viu, mas eu nunca vi. C'est triste d'appeler, en fait, ce que Dieu a appelé qualifié, tu peux pas l'appeler disqualifié. O que Deus chamou, qualificou, você não pode desqualificar. Il t'appelle, Ele te chama, il t'envoie ele te envia et il te qualifie. e ele te qualifica. Excuse numéro 4. Desculpa número 4. Les autres sont plus qualifiés que moi. Os outros são mais qualificados que eu. Moi, peut-être, alors je suis pas si mauvais, mais franchement, il y a beaucoup mieux que moi. Talvez eu não sou tão ruim, mas tem pessoas bem melhor do que eu. Alors s'il y a beaucoup mieux que moi, Então, se tem melhor do que eu, utilise cette autre personne. use essa outra pessoa, Parce que moi, non. porque eu não. Et c'est ce que Moïse dit au verset 13. E é o que Moisés diz no versículo 13. Ah Seigneur, Ah, Senhor, envoie qui tu voudras envoyer. envia aquele que há de enviar, En gros, menos a mim. voilà. Envoie quelqu'un d'autre. Envia outra pessoa. Tout le monde, sauf moi. Todo mundo, menos eu. Donc après les 3 excuses au début, il dit non, écoute, j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses. Então, depois das 3 desculpas do começo, ele fala: bom, agora não tem mais J'ai plus desculpa. d'excuses, mais pas moi. Eu não tenho mais desculpa, mas Qui eu tu não. veux, mais pas moi. Quem você quiser, mas eu não. Waouh. Et là t'es là, mais parce que souvent on peut se poser la question. À l'église, il y a peut-être le pasteur qui nous demande de faire quelque chose ou voilà, A gente pode se fazer a pergunta. Às vezes o pastor vai pedir pra gente fazer uma coisa, de outra prier, pessoa. de prêcher ou peu importe, ça peut être différentes choses. De orar, pregar ou outra coisa. Et on est là, pourquoi moi? E a gente fica assim: não, mas por que eu? Il y a tellement d'autres personnes à l'église. Tem tantas outras pessoas na igreja. Pourquoi moi? Por que eu? Je pense qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Eu acho que tem pessoas bem melhores. Et vous savez, il y a un certain moment, et là on va le voir au verset 14. E a um momento dado, a gente vai ver no versículo 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Então se assentou a ira do Senhor contra Moisés. Vous savez, à un certain moment, Acendeu, Paulo. A um certo momento, on arrive à un point a gente chega num ponto où on arrive où les excuses deviennent de la rébellion. onde as desculpas viram rebeldia. Les excuses deviennent de la rébellion. As desculpas se tornam rebeldia. Dieu te dit oui, Deus te diz sim toi tu dis non. e você diz não. En fait, tu effectivement dis à Dieu, Você está dizendo para Deus: Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Senhor, eu não estou de acordo com você. Je ne pense pas que toi tu sais, Seigneur, ce qu'il y a de mieux pour moi. Eu não creio que você, Senhor, sabe o que é melhor para mim. Seigneur, Senhor, je me connais moi-même que toi tu me connais. eu me conheço melhor do que você me conhece. Chaud. Complicado. Seigneur, Senhor, je ne crois pas que ta puissance eu não creio que o teu poder soit suffisante seja suficiente pour dépasser para ultrapassar mes faiblesses. as minhas fraquezas. C'est chaud. C'est ça qu'on dit à Dieu des fois. É isso que a gente diz ao Senhor às vezes. Je ne crois pas que ce que tu as dit qui allait se produire va réellement se produire.
Eu não creio que o que você disse que ia acontecer vai realmente acontecer. Si Dieu te dit de faire quelque chose Se Deus te diz para fazer alguma et que tu coisa réponds que tu vas pas le faire, e você responde que não vai fazer, ceci est clairement de la rébellion. isso é rebeldia. Et tu dis non à Dieu et tu te rends pas compte des conséquences. E você diz não a Deus e não vê as consequências. Et Dieu t'a créé avec un plan et un but. E Deus te criou para um plano e um objetivo, e um alvo. Et si tu ne crois pas au plan et au but de Dieu E se você não crê no plano e no objetivo de Deus pour ta vie, para a tua vida, bah ça l'attriste. isso o entristece. Et ça même, ça le rend en colère. E ele fica também irado. Et vous savez, Dieu est extrêmement patient avec nous, E Deus é extremamente paciente com a gente, comme il a été avec Moïse. como ele foi com Moisés. Dieu use de patience plus que n'importe quel être sur la terre. Deus usa a paciência mais do que não importa outro ser nessa terra. D'ailleurs, vous connaissez, il y a un passage qui dit que Dieu use de patience et il retarde les événements E tem até um versículo que fala que Deus ele usa da paciência e atrasa o acontecimento, afin que tous soient sauvés. para que todos sejam salvos. Et finalement, il lui dit, je vais te donner Aaron. E finalmente ele fala, eu vou te dar Arão. Donc même s'il est énervé, Então mesmo se ele está irado, ok, ele fala, ok, je suis miséricordieux, eu sou misericordioso, va avec ton frère. vai com teu irmão. Il va parler à ta place. Ele vai falar ao teu lugar. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, Eu colocarei minhas palavras em sua boca, je serai avec ta bouche eu serei com a sua boca et je serai avec la bouche d'Aaron. e eu serei com a boca de Arão. Je vous enseignerai ce que vous devrez dire. Eu vos ensinarei o que vocês vão ter que falar. Et prends ton bâton, E pega o seu cajado, la confiance. a confiança. Prends ton bâton, j'ai fait avec ton bâton plein de choses, je vais faire avec toi. Pega o teu cajado. Eu fiz com o teu cajado um monte de coisa e eu vou fazer com você Et também. la cinquième excuse, E a quinta desculpa, et franchement c'est quelque chose qui arrive souvent et on s'en rend peut-être pas compte. isso é algo que acontece bastante e a gente às vezes nem nota. On se dit, cela va causer des frictions, des tensions dans ma famille. A gente fica assim, isso vai causar atritos, conflitos na minha família. Seigneur, je peux pas faire ce que tu me demandes de faire Senhor, não posso fazer o que você está me pedindo de fazer, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui sera pas forcément d'accord dans ma famille. porque talvez vai ter alguém que não vai estar de acordo na minha família. Ça va pas fonctionner. Não vai funcionar. Alors je dis pas que vous devez forcément faire les choses de manière impulsive. Então eu não digo que vocês têm que fazer as coisas de maneira impulsiva. Bien sûr, il faut utiliser la sagesse, Claro que tem que usar a la sabedoria, douceur, a doçura, la gentillesse a gentileza avec les gens qui sont dans votre famille. com as pessoas que estão na sua família. Mais certaines personnes préfèrent garder la paix dans leur famille Mas certas pessoas preferem guardar a paz na sua família que de faire ce que Dieu leur demande de faire. que fazer o que Deus quer que eles façam. Et là, on peut le voir avec Moïse. E aqui a gente pode ver com Moisés. Moïse, en fait, on se rend pas compte. Et Moïse se retrouve dans une situation extrêmement compliquée Moisés, ele se depara com uma situação extremamente complicada avec sa femme, Séphora. com a sua mulher. Rappelez-vous, il s'est marié avec Séphora, qui est la fille d'un prêtre madianite. Séphora, c'est comment en portugais? Séphora. Ah, Séphora. Ah, Zipporah. C'est Zipporah, en anglais aussi, Zipporah. Donc, il s'est marié avec la fille d'un prêtre madianite. Ele se casou com a filha medianita. C'est un prêtre en plus. C'est un... Sacerdote. Ouais, voilà. Donc, mec, tu t'es marié avec les ennemis, quoi, genre différents, quoi. Nossa, você se casou com os inimigos, né? Os diferentes. On se rend pas compte de ça. A gente não se dá conta disso. Mais les Madianites, et vous y irez plus tard dans Exode, c'est quand même le peuple qui a détourné Israël Mas os medianitas é o povo que des plans de Dieu. que tirou os israelitas dos planos de Deus. Il y a même un certain moment où les Hébreux ils couchaient avec les femmes madianites E até chegou a um estado que os hebreus ficavam com as medianitas. et il y a un des fils d'Aaron, si je me trompe pas, E um dos filhos de Arão, se eu não me engano, qui a vu la perversion sexuelle que viu a perversão sexual et qui a transpercé e que l'hébreu et la femme madianite. Qui a transpercé. transpercé, je sais pas como transpassou, merci. Et donc, c'était pas une rigolade. Então não era uma brincadeira. C'était pas un peuple qui a aidé Israël à avancer. Não era um povo que ajudou os israelitas a avançar. En fait, Moïse, il s'est marié avec quelqu'un qui était sous un joug étranger.
Moisés se casou com uma pessoa que tinha um jugo desigual. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, on se rend compte que la racine du problème, c'est qu'il était marié avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes coutumes, la même croyance. Então a gente vê que isso era um problema, porque ele casou com uma pessoa que não tinha os mesmos costumes, as mesmas crenças. Et la Bible est claire à ce niveau-là. E a Bíblia é clara a esse respeito. Ne vous soumettez pas à un joug étranger. Para a gente não ficar com um jugo desigual. Amen. Amém? Souvent, on oublie cette partie-là. On se dit, ah non, mais c'est cool, j'ai rencontré un gars, il est super gentil. Às vezes a gente esquece isso, a gente fala, muito legal, eu encontrei um gay, ele é super gentil. Un gars. Um homem, pardon. J'ai bien compris. Non, un homme, un gars. Ouais. Um homem super gentil, perdão. Et on se dit, mais ouais, en fait, tu sais quoi, je vais l'amener à l'église, il va croire en Dieu, c'est bon. E a gente fica assim, não, eu vou levar para a igreja, ele vai crer em Deus, tá tudo certo. Et le gars, il est tellement amoureux de toi E o cara ama tanto você qu'au bout d'un moment, il va dire, ouais, je vais l'accepter, ton Jésus. que ao momento dado ele vai falar, pardon, eu vou aceitar teu Jesus. Mais est-ce qu'il le fait vraiment pour Jésus ou il le fait pour toi? Mas será que ele o faz realmente para Jesus ou para você? Et puis vous pouvez dire, ah oui, mais je préfère être accompagné que d'être seul. E talvez você fale, mas eu prefiro estar acompanhada do que estar só. Déjà, vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Vocês não estão só, vocês estão com Et puis Deus. si votre satisfaction, elle n'est pas en Christ premièrement, E se a tua satisfação não está em Deus vous ne primeiramente, serez jamais satisfait avec un homme ou une femme, je peux vous você le dire. nunca será satisfeito com um homem ou com uma Jamais. mulher. Nunca. Ça va vous divertir du but pendant quelques années. Vai ser divertido no começo, durante alguns Et anos. après, il y a les dures réalités de la vie qui vont arriver. E depois tem as duras realidades da vida que vão chegar. Et après, vous êtes là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? E aí você fica assim, Senhor, o que está acontecendo? C'est quoi cet homme que tu m'as donné? O que é esse homem que você me deu? Puis là, il est là, mais c'est toi qui l'as choisi. E aí ele fica assim, mas você que escolheu. Tu l'as choisi, mais tu souffres les conséquences. Você escolheu, agora você C'est quoi sofre cette as femme que tu consequências. m'as donné? O que é essa doida que você me deu? A doida ou tá de papo? Mulher, pardon. C'est toi qui l'as choisi. Foi você que escolheu. Non, tu souffres les conséquences. Então você assume as consequências. Et là, franchement, en plus, je vous dis même pas quand vous avez des enfants, c'est encore pire. E eu nem digo, quando vocês têm filhos, é ainda pior. Vous allez à l'église, vous n'allez pas à l'église? Vocês vão à igreja, não vão pra igreja? Entre nous. Entre nós. Non, il faut se lever à 8h30 le matin pour aller à l'église. Agora tem que acordar 8 horas da manhã para ir pra igreja. Il faut aimer Jésus. Hein. Tem que amar Jesus. Amen. Amém? Et je peux te dire, il faut que les deux aiment Jésus. E eu tenho que dizer, os dois têm que amar Jesus. Parce qu'autrement, chaque matin, Porque senão cada manhã ça va être la guerre avec votre femme ou votre mari. vai ser a guerra com o teu marido ou sua mulher. Il faut aller dans la même direction. Tem que ir na mesma direção. Il faut regarder le même feu. Tem que olhar o mesmo fogo. Il faut être dirigé par le même Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Tem que ser dirigido pelo mesmo Espírito que está em nós. C'est pour les jeunes, ça. Choisissez quelqu'un Isso é para os jovens. Escolha alguém qui est sur le même joug, que está sobre o mesmo qui va dans la jugo, même direction, que vai na mesma qui a direção, les yeux fixés sur Jésus. que tem os olhos fixos em Jesus. C'est mieux de prendre le gars qui a les yeux fixés sur Jésus É melhor pegar o homem que está com os olhos fixos em Jesus que sur vous. Hein. que em você. D'abord, tu le vois fixé sur Jésus, t'es là, ah ouais, là c'est bien. E primeiro você vê ele fixado em Jesus e fica Et assim, après, il dit, ah oui, mais toi tá aussi t'es intéressant. Ok, alors c'est bon. bom. E aí você fica assim, mas você também é interessante. Aí tá ok. Amen. Amém? C'est pour les jeunes. Isso é para os jovens. Et on voit en fait dans Moïse, en fait c'est assez clair. Et il y a un passage que, vous savez, on a un peu ces passages dans la Bible où on se gratte la tête comme ça, on est là. J'ai pas compris. Tem algumas passagens na Bíblia que a gente fica coçando a cabeça Ouais, e y en a a gente plein. fica assim, não entendi. Eu Et, tenho um moi- monte. et pour moi c'était un des passages que j'étais pas sûr. E para mim isso era uma das passagens que eu não tinha certeza. Et en fait on voit que, donc c'est au verset 24, É no versículo 24. pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ok. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision ». Est-ce que tu peux lire cela? Oui. Jusqu'au 25. Jusqu'au 24 à 26. Ok. Estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou
Ela disse: esposo sanguinário por causa da sua circuncisão. Amen. En fait, ce passage, rarement je le comprenais. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Essa passagem eu não entendia muito bem. Eu ficava assim, o que está acontecendo nesse momento? Il y a certaines choses qui sont dites dans le texte, mais il y a certaines choses qui ne sont pas dites dans le texte. Tem certas coisas que são ditas no texto, mas outras que não são ditas. Mais on doit le comprendre avec le contexte. Mas a gente vai entender com o contexto. Et en fait, on se pose la question, Dieu a envoyé Moïse E a gente se faz a pergunta: Deus enviou Moisés pour aller libérer le peuple d'Égypte. para libertar o povo do Egito, Ouais. Et ils veulent le tuer. e eles querem o matar. C'est écrit ça, vous êtes d'accord avec moi, hein? Tá escrito isso, Mas vocês qu'est-ce qui se estão de passe? acordo comigo. Mas o que aconteceu? Le problème, est-ce que c'est Dieu qui est schizophrène ou il y a un problème avec Moïse? Tem um problema, é Deus que é esquizofrênico ou tem um problema com Moisés? Esquizofrênio? Vocês entenderam? Et en fait, on voit à travers le texte E a gente vê através do texto que Moïse, premièrement, que Moisés, primeiramente, n'a pas respecté l'alliance. não respeitou a aliança, Il n'a pas respecté la circoncision. não respeitou a Moïse a circuncisão. 2 fils. Moisés tem 2 filhos Il a 80 ans. e ele tem 80 anos. Donc autant vous dire qu'ils ont déjà peut-être 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Ils sont pas tout jeunes. Então os filhos têm talvez 10 anos, 20 anos ou Je 30 sais anos. pas Eles quel âge não ils são ont, la Bible ne le jovens. dit pas, mais il n'a pas 8 jours. Eu não sei quantos anos eles têm, a Bíblia não diz, mas E la- eles não têm 8 Et la dias. circoncision doit se faire au 8e jour. E a circuncisão tem que ser feita no 8º dia. Et apparemment, il a fait au premier fils, E ele fez isso no primeiro parce que filho, là on dit c'est seulement un fils qui n'a pas été fait. porque aqui está escrito só foi um filho que Et, não foi et la circuncidado. compréhension qui vient des théologiens dit, E a compreensão que vem dos teólogos diz Zéphora, que a Zípora, pardon, ouais. Sa femme a sua esposa, a vu la première circoncision, viu a primeira circuncisão, qui n'est pas du tout un nu et coutume des Madianites, que não faz parte dos costumes dos medianitas, et elle n'a pas voulu faire la circoncision du deuxième fils. e ela não quis fazer a circuncisão no segundo filho, Parce qu'elle ne voulait pas accepter ce rite. porque ela não queria aceitar esse ritual. Et Dieu s'énerve contre Moïse. E Deus se enfurece contra Même Moisés, il veut le tuer là. e ele quer o matar aí. C'est pas comme la première énervement, là c'est le deuxième énervement, c'est genre j'y vais. Não é igual a primeira vez que ele ficou irado, agora ele quer o matar. Mais la réalité c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mas a realidade, o que ele quer dizer? Moïse, Moisés, comment peux-tu guider le peuple d'Israël como você pode guiar o povo de Israel si toi-même se você mesmo tu n'as pas respecté não respeitou mon alliance minha aliança dans ton foyer? no seu lar? Comment? Como? Tout commence de l'intérieur. Tudo começa do interior, De l'intérieur à l'extérieur. de dentro para fora, Chez toi, na sua casa, dans ton lieu privé, no teu lugar privado, dans ta famille. na tua família. La vie personnelle de Moïse doit être en ordre. A vida pessoal de Moisés tem que estar em ordem. La vie familiale de Moïse doit être en ordre, doit être exemplaire, A vida familiar do Moisés tem que estar em ordem, tem que ser exemplar, avant de pouvoir impacter la vie spirituelle du peuple hébreu. antes de poder impactar a vida espiritual do povo C'est hebreu. la seule chose qui manquait. É a única coisa que faltava. Et Dieu a failli tuer Moïse. E Deus quase matou Moisés. Et Zéphora, pardon, qui a vu qu'il y avait un problème, qui a vu que Moïse allait mourir, a coupé le prépuce. E Zípora, que viu que tinha um problema, que Moisés ia morrer, que cortou circuncisou o filho dela. Et vous savez, tout a commencé par une rencontre. E tudo começou num encontro. Après tout cela, c'est un moment décisif dans la vie de Moïse. Depois disso tudo, é um momento decisivo C'est na un vida de tournant Moisés. majeur. É um momento muito importante. C'est comme une virada. É igual, Je sais pas, je sais pas. c'est un moment où il était en train d'aller dans une direction. É um momento onde ele estava indo numa direção, Et là, il y a une rencontre avec Dieu. aí tem um encontro com Deus, Et il va dans une direction. e ele vai numa outra Il ne direção. peut plus continuer. Ele não pode mais continuar. 80 ans à tourner en rond. 80 anos a girar. Et le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert à tourner en rond. E o povo do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto fazendo círculos. Personne aime le croire, mais on peut tourner en rond pendant très, très, très longtemps.
Ninguém ama acreditar isso, mas a gente pode fazer ciclos durante muito Très longtemps. tempo. Muito tempo. Mais moi, ce matin, ce que je veux vous dire, O que eu quero falar para vocês c'est que essa c'est manhã terminé de tourner en rond. é que acabou de ficar fazendo círculos. Vous allez de l'avant. Vocês vão ir para frente agora. Vous allez de l'avant. Vão ir em frente, Parce qu'il n'y a plus d'excuses. porque não há mais desculpas. Parce que Dieu va te donner la capacité de faire ce que tu n'aurais jamais pu penser faire. Porque Deus vai te dar a capacidade de fazer o que você nunca pensou que poderia Tu fazer. mets les excuses en arrière, Você coloca as desculpas tu para trás regardes de l'avant, e olha para frente tu lui fais confiance e confia et nele. tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie comme tu n'as jamais vu E auparavant. você vai ver o poder de Deus na sua vida como você nunca viu antes. Si tu décides de laisser les excuses de côté en 2021, Se você decidir colocar as desculpas de lado em 2021, j'ai la conviction eu tenho a convicção que tu vivras un tournant dans ta vie. que você vai viver uma nova etapa na sua vida. Un moment décisif Momento decisivo, où tu verras la puissance de Dieu onde você vai ver o poder de Deus à l'œuvre dans ta vie, na sua obra, na comme sua jamais auparavant. vida, como nunca antes. Et comme je dis, il a fallu 80 ans pour Moïse, il a fait des déceptions, des échecs. E como eu disse, demorou 80 anos. Moisés teve decepções, Mais il n'est jamais trop tard. mas nunca é tarde Il n'est jamais demais. trop tard. Il va t'utiliser comme il a utilisé Moïse. Nunca é tarde demais. Ele vai te usar assim como ele usou Moisés. Ce n'est que le commencement. É só o começo. Le meilleur reste à venir. O melhor está por vir. Je suis convaincu. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever ce matin Eu tenho essa convicção e eu gostaria que vocês se levantem pour qu'on puisse prier ensemble, para que a gente possa orar qu'on juntos, puisse méditer ensemble sur cette Mais- parole, meditar juntos nessa pour palavra, que cette parole ne puisse pas simplement être une parole de plus, para que essa palavra não seja simplesmente uma palavra a mais, mais que cette parole puisse avoir un effet de transformation dans ta vie. mas que ela possa ter um efeito de transformação na sua vida. Vous savez, ce que Dieu a besoin, O que Deus precisa c'est simplement ta vie et ma vie. é simplesmente a tua vida e minha vida. C'est de se rendre à lui. É se dar a Ele. C'est entregar, là, moi je pense. Ah, C'est se très bien. entregar, mas Moi j'aime bien encore en portugais, c'est entregar. C'est de se donner complètement à lui. é se entregar completamente a Ele. C'est lui dire, Seigneur, me voici. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Je suis disponible. Eu estou disponível. Et vous savez, tout ce que Dieu a besoin, E vocês sabem, tudo que Deus precisa c'est un vase brisé. é um vaso quebrantado. Un cœur brisé. Coração quebrantado. Il fait des choses tellement belles avec un cœur brisé. E Ele faz coisas tão lindas com um coração quebrantado. Avec un cœur brisé, tu peux aller vers d'autres personnes. Com um coração quebrantado, você pode ir ao encontro de outras Tu pessoas. peux aller vers un garçon. Você pode ir Vers num homem. Tu peux aller vers une fille. Você pode ir numa mulher, Mais il va rester brisé. mas ele vai ficar quebrado. Mais si tu viens vers Jésus, Mas se você for a Jesus, ce cœur brisé esse coração quebrado devient le lieu vira o lugar de puissance, de poder de Saint-Esprit do Espírito dans ta Santo vie. na sua vida. C'est celui qui guérit les cœurs brisés. É esse que cura os corações C'est quebrados. celui qui libère les captifs. É esse que libera os cativos. C'est là où ta vie commence à prendre du sens comme elle a jamais pris auparavant. É aí que a sua vida começa a tomar um sentido que ela nunca teve antes. C'est à ce moment où tu dis, je sais, É nesse momento que você fala, eu sei, j'ai compris, eu entendi, j'ai trouvé, eu achei, je suis satisfait seulement en l'éternel. eu sou somente satisfeito no eterno. Prends cette décision aujourd'hui Toma essa decisão hoje, de suivre l'appel qu'il a pour ta vie. de seguir o chamado que Ele tem para a sua vida. C'est une bonne opportunité en commençant une nouvelle année É uma boa oportunidade começando esse novo ano de dire, de dizer, cette année, esse ano je ne suivrai pas moi-même eu não seguirei eu mesmo, mes pensées, meus pensamentos, mes opinions, minhas opiniões, mes désirs. meus desejos. Mais cette année, Mas esse ano je m'inscris eu me inscrevo dans le plan, no plano, dans la mission na missão que Dieu que Deus a pour ma vie. tem para a minha vida. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? A gente pode dizer isso, declarar année, junto. Esse ano Je ne vais pas suivre mes propres opinions, eu não vou seguir minhas próprias opiniões,
Je ne vais pas suivre mes propres pensées. Eu não vou seguir meus próprios pensamentos. Je ne vais pas suivre mes frustrations. Eu não vou seguir minhas frustrações. Je ne vais pas suivre mes déceptions. Eu não vou seguir minhas decepções. Je ne veux pas être pressé par mes échecs. Eu não vou ser apressado das minhas derrotas. Mais je vais suivre Mas eu vou seguir Dieu. Deus. Je vais suivre son plan Eu vou seguir o seu plano parfait perfeito pour ma vie. para a minha vida. Je vais être dirigé Eu vou ser dirigido par le feu. pelo fogo. De la même façon que Dieu a dirigé Moïse par le feu, Da mesma maneira que Deus conduziu Moisés no fogo, il va te diriger par le feu. Ele vai te conduzir no fogo. De la même façon, il a transformé Moïse Da mesma maneira que Ele transformou Moisés d'un homme qui bégayait de homem que gaguejava à un prophète puissant a profeta poderoso qui a changé l'histoire. que mudou a história. Il va t'utiliser. Ele vai te usar. Et j'aimerais te dire, E eu gostaria de te dizer, plus d'excuses. não tenha mais desculpa. Il n'y a plus d'excuses. Não tem mais desculpa. Il t'appelle, Ele te chama, il t'envoie Ele te envia et il te qualifie. e Ele te qualifica. Et il te dit, je serai toujours avec toi. E Ele te diz, eu sempre estarei contigo. Je ne t'abandonnerai pas. Eu nunca te abandonarei. Tu n'es pas trop jeune, Você não é muito tu jovem, n'es pas trop petit, você não é muito pequeno, tu n'es pas trop vieux, você não é muito tu velho, n'es pas trop pauvre. você não é muito pobre. Tu es le vase parfait de terre qu'il cherche. Você é o vaso perfeito que Ele procura. Et le Saint-Esprit qui va rentrer dans ce vase E o Espírito Santo que vai entrar nesse vaso va transformer toutes les vies autour de toi. vai transformar todas as vidas ao seu redor. Marche par la foi et non par la vue. Ande pela fé e não pelo que você vê. Et mon Dieu E meu Deus est un Dieu de surprise. é Deus de Et je surpresa. sais qu'il va me surprendre E eu sei que Ele vai me surpreender en bien. no bem. Alors Père éternel, nous voulons simplement élever ton nom ce matin. Então, Pai eterno, nós queremos simplesmente elevar o seu nome essa manhã. Quelle joie de savoir que tu prends soin de tous les petits détails de notre vie. Que alegria poder saber que o Senhor cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Quelle joie de se rappeler ce matin que tu es avec nous. Que alegria poder lembrar essa manhã que Tu estás conosco. Quel plaisir de savoir que tu nous abandonneras jamais Que prazer é saber que o Senhor nunca nos abandonará. et que tu marcheras main dans la main avec nous. E que sempre andará mão na minha mão, me dando a mão. Alors cette année, nous décidons de laisser ton esprit agir, Então esse ano nós decidimos deixar o Teu Espírito agir. agir pleinement en nous. Agir plenamente em nós. Et que ce feu E que esse fogo soit vif seja vivo à l'intérieur de nos cœurs dentro dos nossos corações. et que l'on puisse briller E que a gente possa brilhar comme jamais auparavant. como nunca antes. Que l'on puisse t'écouter Que a gente possa Te ouvir comme jamais auparavant. como nunca antes. Nous ne voulons pas nous écouter nous-mêmes. Não queremos nos ouvir nós mesmos. Nous ne voulons pas te contredire comme Moïse l'a fait. Não queremos ir contra o que o Senhor fala como Moisés fez. Mais nous voulons simplement t'écouter Mas queremos simplesmente Te ouvir comme jamais auparavant. como nunca antes. Et marcher E andar dans le plan parfait que tu as pour chacun d'entre nous. no plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Viens, Père, te révéler cette année à tous tes fils et tes filles. Vem, Pai, se revelar a cada um dos seus filhos e filhas. Viens te révéler comme jamais, Vem se revelar como nunca, d'une manière claire, de uma maneira clara, d'une manière distincte. de uma maneira clara. Et Seigneur, nous savons que tu vas susciter des appels dans ce lieu. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai ativar o chamado aqui. Des appels de prophètes, Chamado de profeta, des appels de pasteurs, chamado de pastor, des appels d'évangélistes, chamado de evangelistas, des appels d'apôtres. chamado de apóstolos. Père éternel, Pai suscite, eterno, começa a ativar, suscite ativa des appels os chamados qui transforment l'humanité. que transformam a humanidade. Ce n'est pas à propos de nous, Não é sobre nós, c'est à propos de toi, Seigneur. é sobre Ti. Et c'est pour cela que notre bouche veut te louer E é por isso que a nossa boca quer Te louvar et te louera à jamais. e Te louvará para sempre. Alléluia, Aleluia, alléluia, aleluia, alléluia. aleluia. Amen, Amém, amen amém et amen. e amém.
Seigneur ensemble. Vamos adorar o Senhor Seigneur, juntos. tu es grand, tu es puissant. Senhor, tu és grande, tu és Nul n'est poderoso. comme toi. Ninguém é como tu. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Tu es si grand. Tu és tão grande. Ta main n'est pas trop courte. Tua mão não é muito curta. Tes pensées sont tellement plus élevées que nos pensées. Teus pensamentos são mais elevados que os nossos. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Te adoramos, te louvamos, Senhor. Nul n'est comme toi. Não há outro como tu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Teu nome está acima de todo Tu nome. es le roi des rois, Tu és o Rei dos le reis, Seigneur des o seigneurs. Senhor dos senhores. Tu es Emmanuel. Tu és Emanuel. Dieu est avec nous. Deus é com nós. Nous demeurons dans ta parole. Nós cremos na tua palavra. Et ta parole demeure en nous. Nós estamos na tua palavra e tua palavra está em nós. Viens, Seigneur. Vem, Senhor. Viens, Seigneur. Vem, Senhor. Que ta volonté soit faite Que a tua vontade seja feita sur la terre que nous sommes, a terra onde nós estamos, la terre que nous sommes, a terra que nós somos, comme au ciel. como no céu. Tu es merveilleux. Tu és Tu maravilhoso. es glorieux. Tu és glorioso. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nós elevamos o teu nome. Ora, Baba.